Ma Dio buono! Ma che? Onde é que tu andava? Donde vamos? Ma olha! Me ponha japona! Graças a Dio! Entendeu? Bom, deve ter entendido, porque só no Brasil são 30 milhões de descendentes de italiano. Só para ter uma noção, na Itália são 60 milhões de habitantes. E cada um traz a sua marca, traz a sua característica. Basta fechar a mão e fazer assim, tu já tá falando italiano? Talvez. Desde 1870 que começou essa imigração vindo aqui para as terras brasileiras. E como que se adaptou esse imigrante? Como que ele falou? Então, tchau, vem comigo ver do Talhã ao Sotacon. Por falar em tchó, aqui no sul, os descendentes italianos juntaram o tchê com alguma palavra, sabe-se lá qual. O italiano aqui fala tchó, só para ter uma noção. Imagina a salada que isso dá. Mamma mia! Cuidado que tá quente, ah? Ah, questa sopa! Questa sopa levanta até defunto! Mas então, deixa cair no colo pra ver se hoje dá jogo, ah? O imigrante italiano começou a vir para o Brasil em 1870. Ele começou a vir motivado por uma propaganda gigantesca que fizeram na Itália, que no período estava passando fome, tinha miséria, uma superpopulação, dizendo que aqui no Brasil existiam árvores que davam salame, rios de vinho, animais que sabiam a sua serventia, que pulavam nos pratos de comida só para servir ao homem. Ele diz, anche se è un posto onde la sua fame e anche quella dei suoi fiori la sarà finita per sempre. La parlava di un paese lontano, di là del mare, dove le persone le vivono in piena allegrezza e senza affanno. Loro ne morri sì, ma non da malattie, da fame o da guerre, ma di morti naturali, quando che le diventa felice. Claro que tudo isso é uma grande balela que foi motivado por o governo brasileiro na época por dois projetos. O primeiro é que eles queriam uma mão de obra baratíssima e nada mais barato na época que a mão de obra europeia. Em segundo lugar, existia uma vertente de branqueamento da população, que queria que o cidadão europeu se inserisse aqui. E a imigração também começa logo após a abolição da escravatura. E aí tem uma grande diferença. Quando teve a abolição da escravatura, os negros simplesmente foram mandados embora das terras que eles serviam. Os italianos vieram para cá, tendo já uma terra aonde ficar. E isso nos dá uma dívida histórica gigantesca. Mas o que vamos falar aqui hoje, mais especificadamente, é sobre a linguagem. O imigrante vem para essa terra e ele tenta falar, tenta se comunicar. Começou com vários dialetos, principalmente o dialeto vêneto, onde foi a maioria dos italianos que vieram para cá. Esse dialeto vêneto foi se adaptando, se transmutando e temos hoje uma derivação dessa língua que se chama o taliano. Mas o que é esse tal Sotacon? Vamos falar nada mais nada menos com o criador do Sotacon, com a palavra Carlo Henrique Iotti. Alô, amigos do Repórter Digital. Hoje aqui, Iotti, eu mesmo, diretor superintendente CEO da Radit Corporation, para explicar para vocês há mais de 30 anos como o Radit fala. Sim, o Radit fala não português, não italiano, nem dialeto. Ele fala uma nova linguagem que foi inventada por mim mesmo. Se chama Sotacon. Palavras que terminam com ão, você coloca on. Palavras que terminam com on, você coloca ão. Exemplo, Raul Randão fabrica caminhão. Você vai no restaurante, chama quem? O garçom. Mangolon, me traga o pão. Esses dias fui numa loja de tecidos e o cara queria saber qual o tão. Eu disse, o tão? Ah, o tão do tecido. Verde músico. Dentro desse processo também, incentivado por esse personagem que ele criou, nós criamos a peça Radit Genoveva.
Ma guarda! Tripada, pão e vinho! Tu sabe lá quantas calorias que tem isso, Raditi? Calorão não é nada. Pior é peidoreira que isso dá. Deus o livre. Ah, vamos combinar, Zeno. Vamos combinar. Um bom vinho, uma lareira, um minduim. O que mais um homem pode querer na vida, é? Não tá faltando nada nessa tua listinha, ah? Vinho, lareira, amendoim. Não. Tem certeza, Raditi, que não falta nada nessa tua listinha? Vinho, lareira. Tem razão, Zeno. Como é que eu fui esquecer o principal? O principal é... Mas é claro. Ai, mãe. Um bom vinho, uma lareira, um amendoim e... É? Um bom filme na TV! Esse não dá pra faltar! Chuco, ah? Bebe todas, por isso que nem me procura mais na cama. Mas por que eu vou te procurar ali se tu tá aqui, é? Ah, faça meu favor. Nos anos 40, pós-Segunda Guerra Mundial, foi totalmente proibido se falar italiano, alemão e japonês aqui no Brasil. Isso, quem falasse ia sofrer rigorosas punições da lei. Então, foi se adaptando à linguagem. As pessoas tinham medo de falar esses idiomas, e aí foi transmutando. Claro que isso foi feito pelos ultranacionalistas da época. Que tu imagina negar a tua própria língua. De agora em diante tu não pode mais falar, é proibido. Tá sujeito tu ir pra cadeia, né? Então as pessoas passam a... Eu me lembro muito das minhas tias falarem que elas falavam bem baixinho no ouvido uma da outra, né? Pra que ninguém... E o medo, inclusive, que as pessoas ficassem se dedurando, né? Se entregando. E isso é terrível, né? Daí quando essas pessoas... elas se veem representadas no palco, né? Elas ficam muito emocionadas. Então, mas eu falo isso nesse período todo. Hoje é um pouco diferente, né? Ainda tem muita gente, principalmente em cidades menores, que falam os dialetos, que falam italiano. Ainda tem bastante gente, né? Os jovens ainda falam. Vários grupos que quiseram manter a tradição da imigração começaram a trabalhar o italiano. Um deles, o mais antigo talvez ainda em cartaz, é o grupo Misericolone. Então vocês com a palavra, o grupo. Só sonhas da notte desse teu logo bel, come teu na campagna con sole in mezzo al ciel, l'aria era tiepidosa, le piante grasse spesse, i frutti dalle rame pare che mi dissesse. Ciosu, parti, ne fred, mai pi, to lato, ciappa, mai pi, ne fred, ne fam. Le vacche grasse manse, le se molti da sole, rivia forma e puina, buttiro te le tole, i grassi giofi tua, sac mille forme, rivavati nei forni, portati là dal vento. Sim, daí o Misery surge lá na década de 80, por um grupo de amigos, né, que se encontraram e conversaram sobre essa possibilidade de montar um espetáculo, fazer teatro, colocando nisso as suas emoções, a sua vivência e esse ambiente onde eles cresceram. E assim surge o Misery, né? E vai começando, então, chamando um diretor, né? Que na época o primeiro diretor foi o Valentin Lazarotto. E nasce ali o 4-5 Storie, di nostri migranti. Candlebaum, ma io sempre più volevo venire in America. Ma sì? Perché mi diceva che qua si cattava la cuccagna. Osti? Sì, e il poro nonno. E il poro nonno mi diceva sempre, l'America, anche se è una gran fiera, onde chi compra barato paga poco e chi non compra niente va via contenti con i suoi soldi scarsela. E mia vero? E il santo allora, e il santo mi diceva sempre, l'America ha una muccia di automobili
che mena i poretti in cerca da cucanha. Sim, o Misery já nasce pensando nesta língua, né? Que nós chamamos do dialeto, né? Já nasceu assim, pensando. Eu lembro do Maneco sempre colocar assim, nós temos que conseguir uma forma de preservar. E isso são os objetivos do Misery enquanto grupo, enquanto associação cultural, a preservação e, enfim, do talhão. Através do teatro, e não só isso, né? O Misery é uma associação, já fez vários intercâmbios, né? E trouxe outros grupos, enfim. E Então, depois a gente foi entender o que é o talhã. Que o talhã, na verdade, é uma junção de tudo isso. É uma língua que se forma, né? É institucionalizada a partir dos vários dialetos e mais palavras do português que se juntam e formam esta nova língua. E é maravilhoso. E depois, quando a gente compreende isso, a gente começa a aceitar, inclusive, as expressões dos colegas, né? Numa montagem, por exemplo, de espetáculo. Daí é o ponto de vista. Daí a gente vai estudar qual é a palavra que se encaixa melhor ali, né? E, então isso é um processo que a gente foi entender depois e que tem muita gente que eu penso que ainda não sabe isso. E o Pozzanato um dia disse, o talhã, na verdade, um dia foi um dialeto. Só que a língua italiana um dia foi um dialeto, porque ela foi escolhida entre várias formas de se falar, foi escolhida para oficializar aquela língua, né? Então ela passa a ser um italiano, né? Pago in piedi di acqua. E poi dopo come mettete su in terra. E sono sentato fa rinfrescarmi i sentimenti. Oh. E tutto di colpo devo pensare a venire in America. E della Italia noi siamo partiti col nostro grande onore, 36 giorni e mattina e vapore, e dell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà vostra America? America, 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 l'erba solino del fior. Fomos bem felizes nisso, porque nem imaginávamos que íamos tão longe, porque até hoje a gente tem muitas solicitações de apresentações e olha para onde a gente já foi, né? Para onde? Seguiu, começando na nossa casa, no nosso interior, nas nossas comunidades, nos municípios, e foi subindo, né? Santa Catarina, Paraná, e a gente teve também solicitações, digamos, do Espírito Santo, que é uma língua também que se fala lá, que se compreende, São Paulo, e de volta para a Itália, né, por 2 vezes, maravilhoso, e que as pessoas nos compreendem, né, isso que é super bom, que a gente fica bem, né, e eles também se surpreendem muito com a gente, né, do nosso jeito de falar. E viene qua per far piccole domande solo la situazione di suoi parrocchiani. Che parli il primo, presto, presto. Che parla il primo, è presto? Chi parla prima? È presto, presto. Dall'Andris. Di dignissimo arcivescovo di Venezia, che Dio vi mantenha con salute. Ma parla, figliolo. Último ano. Mas enfim, eu acho que o Misery foi pioneiro e até nem imaginava nessa dimensão, né, nesse tempo todo, e sair na frente
e sair na frente, né, dessa valorização e depois da língua, então, ela se tornar uma língua oficial, né, com certidão de nascimento, com certificado, com, enfim, com uma gramática agora, né, que a gente tem também o Lusato, que foi das pessoas que mais batalharam, né, para esta língua, enfim, e outras organizações também, que se juntaram, que reivindicaram e que foram à luta, né? Que hoje, graças a Deus, né, conseguiram, é a primeira língua oficial e tomara que as outras, né, consigam também, porque são tantas as línguas, né, indígenas, enfim, e de outras línguas de imigração, né, os alemães, poloneses, enfim, isso é muito importante. Eu sei que então tá a caminho, assim, o pessoal tá pesquisando, tá fazendo levantamentos, para também criarem estas outras línguas como línguas oficiais, enfim, que se fala muito, né, que o nosso Brasil é tão grande. Il vapore intanto si slontava sempre di più e ormai non si vedeva più altro che cielo e acqua. Acqua. Acqua e cielo. Cielo e acqua. Então percebemos que o italiano, ele é uma derivação da linguagem vêneta e o sotacon é uma adaptação ao italiano descendente tentando falar o português. Geralmente se usa o sotacon mais para fazer comicidade, para fazer brincadeiras, para uma espécie de arremedo. O italiano já é uma maneira de manter viva as tradições dos descendentes que aqui estão. Mas lembrando que todos que aqui estão são brasileiros, não italianos. Pois vivemos no Brasil, mantemos algumas tradições, mas vivemos aqui no Brasil e sempre queremos que essa terra prospere e evolua. Mas o importante mesmo é se comunicar. Fale certo, fale errado, se comunique, converse, troque uma ideia, pois precisamos cada vez mais de ideias trocadas. Então, arrivederci, ciao, vamos que vamos, demo via, demo l'ora, ciao! Teresina embriago na pouca voia de lavorar, lá se compra uma vestaia, larga ancora da pagar. Dirim din din, dirim din din, dirim din 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 din. Aê! Eu não esperava por isso! Socorro! Me son sogna stanotte d'essere teu logo bel, come teu na campagna, con sole in mezzo al cielo, l'aria era tiepidosa, le piante grasse spesse, i frutti dalle rame, pare che mi dicesse. Ciosu, parti, ne fan ne fred, mai pi, to la ciapa, mai pi, ne fred, ne fan. Le vacche grasse manse, le semolti da sole, rivia forma e puina, buttiro te le tole, i grassi sciofidua, sacmine forme, rivavati nei forni, portati là dal vento. Ciosu, to ciapa, ne fan ne fred, ma vine.